Agora, 3 das nações de maioria muçulmana mais poderosas do mundo acabaram de assinar um pacto de defesa mútua, e o momento não poderia ser mais carregado de significado. Arábia Saudita, Turquia e Paquistão se reuniram em Meca, que é a cidade mais sagrada do Islã, para assinar um acordo declarando que um ataque a qualquer um deles será tratado como um ataque aos 3. Juntos, eles trazem para a mesa a segunda maior força militar da OTAN, um arsenal nuclear e as maiores reservas de petróleo do mundo. E eles dizem que essa medida não é direcionada ao Irã, mas a República Islâmica quase certamente não está convencida. Nossa correspondente sênior Ariel Osseran tem mais informações. Uma nova aliança de defesa que pode remodelar o equilíbrio de poder na região. Na sexta-feira, os líderes da Turquia, Arábia Saudita e Paquistão assinaram o Acordo de Defesa Conjunta de Meca, com o objetivo de fortalecer a dissuasão coletiva contra qualquer ato de agressão. Com a Turquia comandando a segunda maior força militar da OTAN, o Paquistão, com suas armas nucleares, e a Arábia Saudita como um grande exportador de energia, juntos, o poder político, militar e o poder energético dessa aliança são inegáveis. Os 3 países afirmaram que a aliança não é direcionada ao Irã ou a qualquer outro país, mas Teherã fez uma provocação a Riad, dizendo que, assim como as bases dos Estados Unidos não trouxeram segurança ao reino, se apegar, entre aspas, aos capachos dos Estados Unidos, também não lhes trará segurança. Os países da região se sentem inseguros por causa da natureza imprevisível ou pouco confiável das garantias de segurança dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda continuam indispensáveis para os atores regionais, especialmente para os do Golfo. Então, nesse sentido, eu não acho que os Estados Unidos vejam isso de forma muito negativa, considerando que os 3 países que estão se unindo são parceiros dos Estados Unidos na região. O acordo também inclui uma cláusula semelhante ao artigo 5 da OTAN, que diz que qualquer ataque militar contra um dos países será considerado um ataque contra todos eles. E é possível que o Egito também venha a se juntar à aliança futuramente. Mas, por enquanto, ela reúne as 3 forças armadas mais fortes dos países liderados por sunitas na região, em um momento de tensões crescentes entre sunitas e xiitas por causa da guerra do Irã, e foi assinada em Meca, o local mais sagrado do Islã. Como guardião de Meca e anfitrião da cerimônia de assinatura, a Arábia Saudita é claramente a principal beneficiária do acordo. Ela tem uma semelhança com o artigo 5 da OTAN, mas precisamos ver como isso vai ser operacionalizado quando uma dessas partes sofrer um ataque. E provavelmente o caso de teste vai acontecer com a Arábia Saudita, muito provavelmente, dado os ataques aos quais ela foi submetida recentemente, seja pelos Houthis, ou você sabe, pelo Irã, ou pelos grupos alinhados ao Irã no Iraque. Então, provavelmente isso será mais observado no caso da Arábia Saudita. Mas isso não é a OTAN árabe, como alguns comentaristas se apressaram em chamá-la. Apesar do acordo de cooperação estratégica assinado entre o Paquistão e a Arábia Saudita em setembro de 2025, isso não impediu meses de ataques iranianos, ataques dos Houthis e das milícias iraquianas contra o reino. Islamabad não está participando dos ataques contra os Houthis, e é improvável que a Turquia participe também. A aliança já foi colocada à prova poucas horas depois de ser assinada, enquanto os Houthis continuam a atacar instalações de energia sauditas. Nenhum dos outros países, até agora, veio em auxílio de Riad. Quanto a Israel, embora possa minimizar a eficácia e a viabilidade da aliança, o bloco provavelmente se tornará um concorrente pela atenção do presidente Trump, potencialmente enfraquecendo a influência de Israel em Washington. Bem, agora estão conosco a especialista em Oriente Médio, Dália Ziada, e a Aditya Rajkul, editora executiva sênior de Segurança Nacional e Assuntos Estratégicos da NDTV. Ela está falando conosco da Índia. Gostaria de dar as boas-vindas a ambas por estarem conosco. Dália, quero te perguntar, essa aliança foi assinada em Meca, a cidade mais sagrada do Islã. Ela reúne a Turquia, Arábia Saudita, Paquistão, com uma espécie de cláusula de defesa mútua ao estilo do artigo 5. Mas, horas após a assinatura, os Houthis atacaram instalações de energia sauditas. E nem a Turquia, nem o Paquistão vieram em auxílio de Riad. Então, acho que a questão é se isso é realmente um pacto de defesa genuíno ou mais de uma declaração política elaborada que está se desfazendo justamente no momento em que está sendo testada. Sim, obrigada, Natasha. E é um prazer estar com você e sua convidada da Índia.
Na verdade, o que estamos vendo agora não é necessariamente uma coalizão anti-Irã, como está sendo promovido. Não se esqueça que duas partes desse pacto, Paquistão e Turquia, já são aliados do Irã e mantêm uma relação muito próxima com ele há décadas, incluindo cooperação militar e tudo mais. Então, é difícil enquadrar dessa forma, mas podemos entender melhor se olharmos pela perspectiva da Arábia Saudita. A Arábia Saudita se sente vulnerável a todos os ataques que estão acontecendo agora. Está muito decepcionada com os Estados Unidos, que sempre agiram como seu principal protetor. Não é mais assim. Os Estados Unidos estão ocupados com outras questões. A recente decepção na Arábia Saudita também veio após o acordo nuclear que deveria acontecer entre os sauditas e os americanos, mas que foi condicionado à assinatura dos acordos de Abraão. Então, a Arábia Saudita sentiu que precisava avançar se protegendo contra a mudança da ordem regional, tendo um poder de dissuasão ou uma espécie de guarda-chuva de dissuasão, na forma do poder nuclear do Paquistão e das capacidades militares avançadas e indústria militar da Turquia. Então, acredito que essa é exatamente a melhor maneira de colocar a questão. Aditi, quero passar para você agora. O Paquistão é um estado com armas nucleares que também é um dos vizinhos do Irã, um mediador-chave, como vimos nessas conversas entre os Estados Unidos e o Irã. E agora é membro fundador de uma aliança de defesa sunita com uma cláusula de defesa mútua. Como a Índia interpreta a participação do Paquistão nesse pacto? Bem, primeiramente, o que precisamos entender é que dois dos principais objetivos dessa nova aliança são, em primeiro lugar, a dissuasão e, em segundo, criar algum tipo de declaração política ou uma nova narrativa. No contexto dos últimos mais de 5 meses de conflito se intensificando em todo o Oriente Médio, agora há novas alianças se formando nesta parte do mundo. É claro, em toda a Ásia, na Ásia Ocidental, com balas e mísseis sendo encontrados. Mas se olharmos para a história e, tradicionalmente, se analisarmos pactos e acordos semelhantes, que possuem uma cláusula de que, se houver um ataque a um Estado, isso seria considerado como um ataque a todos os outros. No passado, eu diria que nos últimos 75 a 80 anos, não vimos nenhum Estado atacar outro com base em um tratado ou um pacto desse tipo. A única exceção talvez tenha sido em 1939, quando o Reino Unido declarou, conflito com a Alemanha, quando o exército de Hitler tentou provocar e anunciar a invasão e o ataque contra a Polônia. Desde então, não vimos mais nada. E se tomarmos o último ano como exemplo, sabemos claramente que a Arábia Saudita e o Paquistão tiveram um acordo semelhante. O Paquistão realmente enviou seus soldados para algumas bases na Arábia Saudita, mas não vimos o Paquistão disparar um único míssil ou uma única bala, seja contra o Irã ou contra os Houthis. Então, a praticidade ou as condições que foram estabelecidas não estão claras, porque, novamente, se for para haver uma dissuasão, é preciso tornar todo o documento público, mas o documento inteiro não é público, ele não pode ser visto. Então é uma espécie de narrativa que está sendo construída. Por outro lado, o último ponto que eu quero destacar é que o Paquistão também é conhecido como um patrocinador global do terrorismo. Agora, em nenhum lugar, pelo menos até agora, não sabemos de nenhuma cláusula afirmando que o terrorismo do Paquistão será defendido com balas e mísseis da Turquia e da Arábia Saudita. Por outro lado, a Índia está observando isso de forma muito atenta e de perto. A Índia tem uma parceria muito sólida com a Arábia Saudita nessa aliança sunita. E eu acho que quando falamos sobre laços econômicos e comerciais, a Arábia Saudita tem parceiros muito mais confiáveis na Índia do que no Paquistão. E essa é uma percepção que a Arábia Saudita já teve. Por fim, o tipo de ataques que vimos nos últimos 6 meses contra a Arábia Saudita por parte do Irã e dos Houthis, não vimos nenhum tipo de ação ou medida sendo tomada pelo Paquistão, de forma alguma. Por um lado, o Paquistão tenta ser mediador da paz global através do Irã. Por outro lado, tenta construir laços com a Arábia Saudita. É mais uma narrativa do que algo realmente estratégico ou geopolítico. Certo. Quero voltar para você, Dália. Vamos falar um pouco sobre a Turquia. A Turquia é membro da OTAN, tem a segunda maior força militar da OTAN e agora faz parte simultaneamente de uma aliança de defesa de Meca à parte. Você sabe, vimos a Turquia mediando entre os Estados Unidos e o Irã, recebendo o Hamas, ameaçando Israel, vendendo armas para aliados europeus da OTAN. Do ponto de vista dos assuntos estratégicos, a Turquia está se tornando muitas coisas para muitos lados diferentes, a ponto de realmente desestabilizar as alianças das quais faz parte? Infelizmente, Natasha, a liderança da Turquia não esconde quem é, exceto que os atores internacionais
A comunidade internacional se recusa a admitir que a Turquia que eles conheciam quando a incluíram na aliança da OTAN há várias décadas não é a mesma Turquia que temos hoje. A Turquia que temos hoje, sob a liderança do presidente Erdogan, apoia o terrorismo, apoia grupos como o Hamas, de forma clara e aberta, sem vergonha. E, na verdade, já não está apenas oferecendo a eles um guarda-chuva político ou apoio político, mas em algumas situações realmente interveio contra pessoas inocentes, como os curdos no norte da Síria e do Iraque, e assim por diante, destruindo suas vidas. Então, a Turquia é muito ativa até mesmo além de suas fronteiras, apoiando grupos terroristas em toda a região e além. Então é claro que isso levanta a grande questão de onde exatamente a Arábia Saudita concorda com a Turquia e o Paquistão nesses principais tópicos. Por exemplo, a Arábia Saudita estaria disposta a financiar atividades militares turcas contra os curdos? Se a Turquia quer justificar isso como autodefesa, como? Isso vai desestabilizar ainda mais a região? E ver a Arábia Saudita como inimiga de partes do Oriente Médio, de países árabes como o Iraque e a Síria, e também da população curda que vive lá. Então, são muitas perguntas. Mas, mais uma vez, eu acredito que a perspectiva da Arábia Saudita é mais sobre se proteger, mostrar ao mundo que nós não somos tão vulneráveis quanto vocês pensam. E também, talvez, tenha sido uma oportunidade para a Arábia Saudita. Porque se nós se lembrarmos que esse Pacto de Meca está em negociações sobre detalhes técnicos há cerca de 2 anos já. Isso talvez tenha começado pelo desejo da Arábia Saudita de ocupar o espaço que foi deixado pelo Irã após a campanha militar liderada por Israel contra o Irã depois do dia 7 de outubro. Então, talvez seja isso que estamos vendo agora, e não... Tomara que isso não esteja fortalecendo os atores errados, como a Turquia e o Paquistão com dinheiro saudita. Certo. Adit, quero passar a palavra para você agora e falar um pouco sobre o papel de Israel em tudo isso. Obviamente, e não só Israel, acho importante falar sobre os Estados Unidos aqui também, porque o Irã, obviamente, chamou a aliança de dependente dos capachos dos americanos. Mas esse pacto está sendo interpretado por alguns como um sinal de que o Golfo está construindo sua própria arquitetura de segurança, justamente porque não pode confiar totalmente em Washington. Você acha que primeiro isso ele fez vai isso. em frente? Sim. Vá em frente. Sabe, em primeiro lugar, há uma nova arquitetura de segurança que está se desenvolvendo em todo o Oriente Médio. Existem novos amigos, novos aliados que estão surgindo. Mas, claro, há menos confiança nos Estados Unidos com o rumo que as coisas tomaram. Por exemplo, o tipo de ataques que a Arábia Saudita enfrentou, ou por exemplo, o Kuwait, sabe, e vários outros países da região, incluindo o Bahrein. E, sabe, para Israel, acho que isso seria um desenvolvimento preocupante, porque, por um lado, não há flexibilidade ou qualquer tipo de retorno favorável em relação aos acordos de Abraão, e como a normalização com a Arábia Saudita vai acontecer. Claro, houve alguns rumores, mas não, nada definido realmente surgiu. Em segundo lugar, acho que para Israel, isso é um desenvolvimento preocupante, porque vários políticos israelenses, nos últimos 6 meses, disseram que a Turquia é o novo Irã. Naftali Bennett disse isso. E, além disso, há um desenvolvimento em relação ao Paquistão, onde nos últimos 3 anos, desde o brutal ataque terrorista de 7 de outubro, no sul de Israel, vimos muitos líderes do Hamas visitando o Paquistão. Mais de 3 dúzias dessas viagens foram feitas não apenas para talvez se encontrarem com o Estado Profundo paquistanês, mas também com grupos terroristas designados globalmente como Lashkar e Taiba, Jaish e Mohammed, e Hizbul Mujahideen, que recebem espaço seguro, santuário seguro e abrigo seguro do Estado Profundo paquistanês. Portanto, um desenvolvimento preocupante para Israel, mas também acho que Israel vai pressionar ainda mais pela normalização dos laços com mais países islâmicos na região. E, finalmente, eu também diria que há um novo grupo que talvez esteja surgindo no futuro e ninguém parece estar falando sobre isso. E esse grupo seria formado por Índia, Israel e Emirados Árabes Unidos. Bilateralmente, esses países se fortaleceram muito nos últimos 6 meses ou 1 ano. Mas se eles se unirem de forma trilateral, isso pode ser um divisor de águas para os 3. Certo. Na verdade, eu estava prestes a dizer que, soubemos que Netanyahu e Modi realmente tiveram uma conversa logo antes desse pacto ser assinado. Então, você acha que já existe talvez um plano em andamento para que Israel, Índia e, como você disse, os Emirados Árabes Unidos se unam?
Eu escrevi bastante sobre isso nos últimos 6 meses e também estive em Israel cobrindo a guerra por cerca de 1 mês, nos primeiros dias, quando Modi visitou Israel no início deste ano. Então, eu presumiria que algo está sendo planejado. Eu acho que, quando se trata de inovação em Israel, da capacidade de defesa e da competência em logística ou capital, quando se trata dos Emirados Árabes Unidos e quando se trata de manufatura e do tipo de escala que a Índia pode alcançar, especialmente quando se trata de fabricação de defesa, por exemplo, Israel precisa de domos de ferro e baterias. A Índia pode produzir isso talvez em poucos dias. E é por isso que, bilateralmente, Índia e Israel desenvolveram uma resiliência conjunta. Isso significa que ambos os países vão se ajudar mutuamente. E há um contexto histórico e tradicional por trás disso. Nos últimos 25 anos, Israel ajudou a Índia sempre que a Índia foi atacada pelo Paquistão. Da mesma forma, a Índia também ajudou, as empresas de defesa indianas ajudaram. Então eu acho que pode haver um anúncio revolucionário, talvez nos próximos meses.